28. Dizem muitos historiadores que a Batalha de Borodino não foi ganha pelos franceses porque Napoleão estava constipado, e que se não estivesse constipado, as suas ordens antes e depois da batalha seriam ainda mais geniais, e que seria o fim da Rússia, e que a face do mundo teria mudado. Para os historiadores que consideram que a Rússia se formou por vontade de uma única pessoa, Pedro o Grande, e que a França republicana se transformou em império e as tropas francesas invadiram a Rússia por vontade de uma única pessoa, Napoleão, o raciocínio de que a Rússia continuou poderosa porque no dia 26 Napoleão estava fortemente constipado é inevitavelmente lógico. Se dependia da vontade de Napoleão travar ou não a Batalha de Borodino, e se da sua vontade dependia dar uma determinada ordem e não outra, é evidente que a constipação, tendo influência na manifestação da sua vontade, poderia ser a causa da salvação da Rússia e, por isso, aquele criado grave que no dia 24 se esqueceu de preparar umas botas impermeáveis para Napoleão foi o salvador da Rússia. Por esta ordem de ideias, a dita conclusão é indubitável, tão indubitável como aquela que Voltaire faz por brincadeira, sem ele próprio saber do que se ria, quando disse que a noite de São Bartolomeu acontecera por causa de uma diarreia de Carlos Nojo. Porém, para quem não aceita a ideia de que a Rússia se formou por vontade de uma só pessoa, Pedro I, e que o Império Francês formou e a guerra com a Rússia se encetou por vontade de uma pessoa, Napoleão, este raciocínio não só se afigura errado e irracional, mas também contrário a toda a essência humana. À pergunta sobre o que constitui a causa dos acontecimentos históricos, será dada outra resposta. O decurso dos acontecimentos mundiais está pré-definido de cima, depende da coincidência de todas as vontades que participaram nesses acontecimentos. E a influência dos Napoleões no rumo desses acontecimentos é tão só aparente e fictícia. Por mais estranha que pareça à primeira vista a suposição de que a noite de São Bartolomeu, ordenada por Carlos IX, não aconteceu por vontade dele, mas que a ele apenas parecia que a mandou acontecer, e que a carnificina de 80.000 homens em Borodino não aconteceu por vontade de Napoleão, apesar de ter dado ordens sobre o início e o decurso da batalha, mas que apenas lhe pareceu que foi por sua vontade. Por mais estranha que pareça esta suposição, a dignidade humana, que me diz que cada um de nós, não sendo mais, também não é menos ser humano do que o grande Napoleão, leva-me a aceitar que é esta a solução do problema, abundando os estudos históricos em confirmações desta suposição. Na Batalha de Borodino, Napoleão não disparou contra ninguém, não matou ninguém. Quem fez tudo isso foram os soldados. Logo, não foi ele quem matou essas pessoas. Os soldados do exército francês, por seu lado, iam matar os soldados em Borodino de sua livre vontade, e não porque a ordem de Napoleão os obrigou. Todo o exército francês, italianos, alemães, polacos, famintos, esfarrapados e extenuados pela marcha, à vista do exército que lhes barrava o caminho para Moscovo, sentiam que o vinho está tirado, é preciso bebê-lo, como dizem os franceses. Se Napoleão os proibisse naquele momento de combater com os russos, matá-lo-iam e bater-se-iam na mesma contra os russos porque lhes era necessário fazê-lo. Ao ouvirem a ordem de Napoleão que lhes oferecia como consolação pelas mutilações e pela morte as palavras dos vindouros de que também eles participaram na Batalha dos Arredores de Moscovo, os soldados gritaram Viva o Imperador, da mesma maneira que gritaram Viva o Imperador quando olhavam para a imagem do menino espetando no globo terrestre o pau de Bilboquet. Da mesma forma que gritariam Viva o Imperador em resposta a qualquer absurdo que lhes fosse dito. Nada mais lhes restava do que gritar Viva o Imperador e ir combater, para depois alcançar a comida e o descanso dos vencedores em Moscovo. Portanto, não foi por ordem de Napoleão que eles mataram os seus semelhantes. E não era Napoleão quem dirigia o desenrolar da batalha, porque nada do que Napoleão tinha escrito na ordem da disposição foi cumprido, e porque no decurso da batalha ele não sabia o que se estava a passar.
Portanto, também o modo como essas pessoas se matavam umas às outras não dependia da vontade de Napoleão, mas era independente dele. Acontecia por vontade das centenas de milhares de homens que participavam numa ação comum. Apenas parecia a Napoleão que tudo era feito por vontade dele. Por isso, a questão de saber se Napoleão estava ou não constipado não tem maior interesse para a história do que a questão da constipação do último soldadinho dos destacamentos de transportes. No dia 26 de agosto, a constipação de Napoleão tinha ainda menos importância, sendo de todo incorretos os depoimentos dos escritores de que a ordem de disposição e outras ordens de Napoleão, em consequência da constipação, não teriam sido tão boas como as anteriores. A ordem da disposição citada aqui não era em nada pior, ou era ainda melhor do que todas as ordens de disposição anteriores de Napoleão, com que as batalhas tinham sido ganhas. As pseudo-ordens, no decorrer da batalha, também não eram piores do que as antigas, mas as mesmas de sempre. Mas esta ordem de disposição e outras ordens parecem piores do que as anteriores porque a Batalha de Borodino foi a primeira que Napoleão não ganhou. Todas e quaisquer ordens, por mais perfeitas e inteligentes que fossem, parecem muito fracas quando com elas não foi ganha uma batalha. E cada cientista militar as critica com ar entendido. E as piores ordens parecem muito boas, levando pessoas sérias a escreverem grossos volumes a mostrar os méritos de ordens sem mérito nenhum, quando com elas foi ganha uma batalha. A ordem de disposição, elaborada por Weyrother em Austerlitz, era, entre as obras deste género, um exemplo de perfeição, mas acabou por ser censurada pela sua perfeição e por ser demasiado pormenorizada. Na Batalha de Borodino, Napoleão cumpriu bem, ou ainda melhor do que noutras batalhas, o seu papel de representante do poder. Nada fez que pudesse prejudicar o desenrolar da batalha. Aceitou as opiniões mais sensatas. Não confundiu tudo, não se contradisse a si mesmo. Não se assustou nem fugiu do campo de batalha. Mas, com o seu tacto e a sua grande experiência de guerra, cumpriu com calma e dignidade o seu aparente papel de chefe. 29. De volta da segunda inspeção pela linha, Napoleão disse: as peças estão no tabuleiro, o jogo começa amanhã. Mandou que lhe servissem ponche e chamou Monsieur de Beausset, encetando com ele uma conversa sobre Paris, sobre algumas modificações que tencionava fazer na casa da Imperatriz, espantando o prefeito com a sua boa memória das minúcias das relações cortesãs. Interessou-se por ninharias, brincou com o amor de Monsieur de Beausset pelas viagens e, descontraído, tagarelou disto e daquilo como faz um cirurgião famoso, seguro de si e hábil, arregaçando as mangas e pondo o avental enquanto amarra o paciente à mesa. Está tudo claro e definido nas minhas mãos e na minha cabeça. Quando for preciso começar, farei o meu trabalho como ninguém. Mas para já posso brincar e quanto mais brinco e quanto mais calmo estou, mais os senhores devem estar seguros, calmos e espantados com o meu gênio. Acabando um segundo copo de ponche, Napoleão foi descansar antes do sério trabalho que, como lhe parecia, teria para o dia seguinte. Era um trabalho que o preocupava tanto que não conseguia dormir, e apesar da constipação, que piorava com a umidade da noite, às 3 da madrugada, saiu para a antecâmara da tenda, assoando ruidosamente o nariz. Perguntou se os russos não tinham retirado. Responderam-lhes que as fogueiras do inimigo estavam nos mesmos lugares. Fez um aceno de aprovação com a cabeça. O ajudante de campo de serviço entrou na tenda. Pois bem, Rapo, acha que faremos um bom trabalho hoje? Dirigiu-se Napoleão. Sem qualquer dúvida, majestade, respondeu Rapo. Napoleão olhou para ele. Lembra-se, majestade, do que teve a honra de me dizer em Smolensk. O vinho está tirado, é preciso bebê-lo, disse Rapo. Napoleão carregou o sobrolho e ficou calado muito tempo, baixando a cabeça e apoiando-a na mão. Este pobre exército, disse de repente, diminuiu muito desde Smolensk. A sorte é uma autêntica cortesã, Rapo. Sempre o disse e começa a experimentá-lo. Mas a guarda, Rapo, a guarda está intacta? Acrescentou em tom de interrogação. Sim, está,
respondeu Rapp. Napoleão pegou numa pastilha, meteu-a na boca e olhou para o relógio. Não tinha sono, mas faltava ainda muito até raiar a manhã. E já não era possível conceber mais ordens para matar o tempo, porque todas as ordens tinham sido dadas e estavam a ser cumpridas. Distribuíram os casqueiros e o arroz aos regimentos de guarda? Perguntou com ar severo. Sim, senhor. Mas o arroz? Rapp respondeu que transmitira as ordens de Sua Majestade sobre o arroz, mas Napoleão abanou a cabeça descontente, como se não acreditasse que a sua ordem estivesse a ser cumprida. Entrou um criado com pães. Napoleão mandou buscar mais um copo para Rapp e pôs-se a bebericar em silêncio o seu ponche. Não tenho paladar nem olfato, disse ele cheirando a bebida. Estou farto desta constipação. Falam de medicina. Qual medicina? Se não sabem curar uma constipação. Corvisarre deu-me estas pastilhas, mas não ajuda nada. O que sabem eles? Curar é impossível. O nosso corpo é uma máquina de viver. Está organizado para isso por natureza. Deixem-no entregue à vida, à sua vontade, que ela própria se defenda. Fará mais do que se a paralisarmos com remédios. O nosso corpo é como um relógio perfeito que deve trabalhar um certo tempo. O relojoeiro não tem a capacidade de o abrir, só pode manipulá-lo às apalpadelas e com os olhos vendados. O nosso corpo é uma máquina de viver. Ora, aí está. E, entrando no caminho das definições, as definições de que Napoleão tanto gostava, arranjou subitamente uma nova definição. Rapp, sabe o que é a arte militar? Perguntou. É a arte de ser mais forte do que o inimigo num momento determinado. Eis tudo. Rapp não respondeu. Amanhã temos de nos a ver com Kutuzov, disse Napoleão. Veremos. Lembra-se em Braunau? Comandava o exército e em 3 semanas nem uma vez montou o cavalo para inspecionar as fortificações. Veremos. Olhou para o relógio. Eram apenas 4 horas. Não tinha sono. Acabara-se o ponche. Não havia mais nada para fazer. Levantou-se, passeou de um lado para o outro, vestiu a sobrecasaca quente, pôs o chapéu e saiu da tenda. A noite estava escura e úmida, vinha de cima uma umidade insidiosa. Muito perto, as fogueiras ardiam, se lançando uma luz fraca sobre o lugar onde estava a guarda imperial, e outras ardiam a grande distância, brilhando ao longo das linhas russas. Era silêncio por todo o lado, ouvindo-se nitidamente o barulho dos cascos dos cavalos, o movimento das tropas francesas que começavam a ocupar as suas posições. Napoleão passava em frente da tenda, olhando para as luzes, escutava o bater dos cascos e, ao passar ao lado de um guarda imperial alto, com gorro felpudo, que montava guarda junto à tenda do imperador e que, com um poste negro, se esticou toda à vista do imperador, parou em frente dele. Desde quando estás no serviço? Perguntou com aquela sua costumeira afetação belicosa, misto de rudeza e carinho com que tratava sempre os soldados. O soldado respondeu-lhe. Um dos velhos. O teu regimento recebeu arroz? Recebeu, majestade. Napoleão acenou com a cabeça e afastou-se dele. Às 5h30, Napoleão foi a cavalo à aldeia de Schwardinó. Começava a amanhecer e o céu desanuviava-se. Apenas uma nuvem o encobria para os lados do levante. As fogueiras abandonadas extinguiam-se à luz fraca do dia. Ouviu-se do lado direito um solitário e espesso tiro de canhão que se alteou num uivo e esmoreceu no meio do silêncio geral. Passaram-se alguns minutos. Ouviu-se o segundo tiro, o terceiro. O ar ondulou. Mais perto, algures à direita, solenemente, soou o quarto disparo. O quinto. Ainda não se tinham silenciado os ecos dos primeiros tiros quando soaram outros. Napoleão aproximou-se com a comitiva do reduto de Schwardinó e apeou-se. Começava o jogo. 30. Quando Pierre, depois de ter visitado o príncipe Andrei, voltou a Gorky, deu ordens ao estribeiro para que lhe preparasse os cavalos e o acordasse de manhã cedo, adormecendo logo atrás da divisória num cantinho que Boris lhe cedeu. Quando acordou de manhã já não encontrou ninguém na isbá. Os vidros das janelinhas tremiam. O estribeiro, à cabeceira da sua cama, acordava aos chafanões. Excelência, excelência, vossa excelência, repetia o estribeiro, sem parar e sem olhar para ele, abanando-o no ombro, por certo já, sem esperanças de o acordar. O quê? Começou? São horas, disse Pierre, acordando. Vossa excelência não houve o tiroteio, disse o estribeiro, um soldado na reserva.
Os senhores já saíram todos. Mesmo Sua Alteza Sereníssima, há muito que saiu.